Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ordem para Conversar. Este é o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, onde já sabe, a única ordem que aqui se impõe, num espaço de análise e reflexão, é esta mesmo: conversar. Mas, antes de mais uma conversa, cumprimos a tradição e ouvimos as respostas do bastonário às perguntas que chegaram através das redes sociais. Vamos a isso. Sr. Bastonário, cá estamos outra vez. Muito obrigada por nos dispensar mais estes minutos para esclarecermos então as perguntas que nos chegaram, e desta vez também houve muita participação, por isso as pessoas continuam atentas mesmo em período de férias. Muito bem, ótimo, e isso é muito bom sinal. Vamos a isso. A primeira então que nos chegou: não considera existir a necessidade de um reforço dos protocolos da OSAI, quer a nível profissional, quer a nível de usufruto de mais e melhores serviços diariamente? Bom, no que diz respeito aos protocolos, nós temos vindo a fazer um esforço, até porque há duas colegas do Conselho Geral que estão encarregadas exatamente de coordenar a existência de protocolos, já os que já estavam celebrados anteriormente, com os que entretanto foram sendo celebrados, e que está disponibilizada essa informação o mais atualizado possível na página da OSAI. Mas eu presumo que a pergunta que o colega fez, ou que a colega fez, tem duas componentes. Uma, com os protocolos que podem naturalmente permitir ou o acesso a serviços ou a produtos mais baratos, e também numa outra vertente a questão dos protocolos celebrados com instituições para a prática de atos próprios da nossa profissão. Infelizmente, hoje não podemos ainda dizer que o último dos protocolos, um dos mais emblemáticos, se calhar, nos últimos tempos, com a AIMA, está em condições de avançar, porque continuamos infelizmente a aguardar desenvolvimentos a propósito da criação desta estrutura de missão que está encarregada de tentar pôr termo a este número elevadíssimo de processos pendentes, mas ainda não sabemos. Mas evidentemente que nós fazemos e temos vindo a fazer um esforço enorme para celebrar protocolos. Está na calha evidentemente, com a própria Câmara Municipal de Lisboa, que ainda não está decidido, mas nós temos vindo a não só procurar, como também a responder quando nos procuram também. E por isso essa é uma das possibilidades que a Ordem tem vindo a levar por diante e a usar para não só reforçarmos a nossa posição, como encontrarmos trabalho para os solicitadores e agentes de execução, se for o caso. Depois, uma outra também relacionada com o trabalho diário dos nossos associados. Não andarão os solicitadores a ser desviados das competências para que têm conhecimento e que deveriam ser reconhecidas para outras que não são do direito? Eu, francamente, não sei exatamente a que é que se refere. Vamos lá ver. O espectro de intervenção do solicitador é tal ordem vasto que eu, francamente, nem sei o que é que fica de fora. Bem, nós conhecemos as limitações, designadamente em termos processuais, da intervenção do solicitador em juízo. Mas essas, enfim, e mesmo até nessas estamos a tentar já há bastante tempo, e vamos conseguir, se Deus quiser, aumentar, ou se quisermos, ao contrário, diminuir as limitações de intervenção no mandato judicial, que é outra das guerras que nós não deixaremos esmorecer. Mas as áreas de intervenção dos solicitadores, mesmo, por exemplo, nesta última e mais conhecida, que há bocadinho se falou relativamente à AIMA, não vejo que isso tenha qualquer desvio no que às competências diz respeito, porque o próprio solicitador é chamado a intervir em processos isoladamente considerados na defesa dos seus constituintes, quando em causa está um estrangeiro que quer obter uma residência ou renovar a sua autorização de residência em Portugal. Portanto, aquilo que iria fazer e que esperemos que venha a fazer com este protocolo, não se desvia em nada. Francamente não sei, deve haver se calhar alguma questão em concreto que o colega não colocou, e que eu terei naturalmente todo o gosto em responder, se quiser fazer o favor de nos esclarecer, porque francamente o desvio das nossas atividades, ou melhor, o desvio para a prática de atos que não correspondam às nossas competências, francamente não estou a ver quais são, francamente não me recordo, não estou a perceber mesmo, mas se o colega tiver em concreto alguma questão que queira fazer o favor de nos colocar outra vez, faz favor. Fica então o desafio, na próxima vez que abrirmos caixa de perguntas, a colega ou o colega, se quiser, poderá clarificar, deixar mais elementos para que numa próxima vez possamos então dar uma resposta mais completa. E avançamos agora para autos de constatação. Os autos de constatação têm sofrido constrangimentos na sua aprovação. Não demoverá os colegas de os realizar?
Revisão da ordem para quando? Olha, no que diz respeito aos autos de constatação, é uma realidade que já consta. Aliás, teve uma atenção muito particular na alteração estatutária, no novo Estatuto de 2015, com uma aposta tão forte nessa matéria que até pressupôs que o legislador tivesse incluído no artigo 127 do nosso Estatuto, que ainda hoje está em vigor, um afastamento do segredo profissional quando em causa está um auto de constatação, precisamente para evitar que esse fato, essa circunstância, o segredo profissional pudesse ser dissuasor no que aos autos de constatação diz respeito. E essa é os constrangimentos que o colega fala podem ter a ver com problemas de natureza informática, se é o caso, francamente não sei, mas se for, estarão seguramente resolvidos ou foram transitórios. Uma coisa que nós temos naturalmente que ter em conta é que a aprovação dos autos de constatação segue um critério rigoroso, precisamente para que se cultive uma ideia de rigor, uma ideia de certeza, de modo a que se construa exatamente essa necessidade ou essa valorização dessa prova documental que nós queremos que seja usada em juízo posteriormente, ou pelo menos que seja profilática para evitar até mesmo ações judiciais. A segunda parte da pergunta, Ana, francamente, eu não sei se o colega se quer referir à revisão estatutária. Se for essa, bom, nós tivemos uma que não dependeu de nós, infelizmente, que foi imposta, como nós sabemos, e é muito recente, e que de alguma maneira até pôs em causa aquilo que tinham sido os trabalhos iniciais muito embrionários de uma comissão criada no Conselho Geral, precisamente para a avaliação ponderada, de uma revisão muito bem ponderada, muito bem estruturada, daquilo que podiam ser alterações estatutárias, que praticamente não chegou, não passou da segunda reunião, precisamente porque tivemos esta imposição da alteração estatutária. O que significa que a revisão estatutária, particularmente no que concerne à estrutura orgânica da Ordem, que constava do programa eleitoral e consta do programa eleitoral deste mandato que está em curso, é algo que nós não vamos deixar de levar por diante também, porque era nosso propósito, e se não houver oportunidade até ao final deste ano de o fazer, o que será francamente difícil, seguramente que no próximo mandato, se a direção eleita contiver no seu programa essa mesma intenção, seguramente que será levada por diante. Agora mudamos um bocadinho de âmbito, isto é uma questão que poderá ter sido colocada por um estudante de solicitadoria. E a pergunta é: estudante do curso de solicitadoria pode fazer vídeos informativos para a internet? O estudante de solicitadoria não está, se não for sequer estagiário, não está sob a alçada da Ordem. A Ordem só pode atuar, mesmo até em termos disciplinares, se for associado estagiário ou se for associado efetivo ou tiver sido. Quando eu digo tiver sido, é só, naturalmente, em relação a factos que tenham ocorrido enquanto foi associado, estagiário ou definitivo, chamemos-lhe assim. Chamemos assim. Aquilo que pode ser a intervenção de um estudante de solicitadoria, se ele anunciar que pratica determinados atos para os quais não tem competência, bom, o crime da procuradoria ilícita continua a existir. A lei 49/2004, ainda que tenha sido alterada, continua a prever o crime de procuradoria ilícita. E, francamente, está-lhe vedado tudo quanto pode ser, até mesmo a assunção da designação solicitador, porque mesmo licenciado em solicitadoria, está longe ainda, ou está ainda longe de ser solicitador, porquanto tem que fazer um estágio, tem que se inscrever na ordem e essa filtragem tem que ocorrer. Portanto, até lá está obviamente muito limitado no que diz respeito à profissão de solicitador e aos atos que lhe são próprios. Feita a pergunta dessa maneira em termos tão abstratos, portanto, a resposta é esta, quer dizer, enquanto solicitador, ou melhor, enquanto estudante de solicitadoria, não pode fazer alusão nenhuma àquilo que são os atos próprios por ele. Se pode fazer publicidade que os solicitadores praticam estes atos, e até agradecemos, mas ele próprio não, naturalmente, porque não está habilitado a fazê-lo. E por fim, passamos para
um outro campo que tem sido também muito frequente nestas perguntas que nos chegam e que está relacionado com o nosso evento anual que irá ocorrer nos dias 20 e 21 de setembro na Figueira da Foz, as Jornadas de Estudo. E a pergunta é, até quando é que me posso inscrever nas jornadas e quando é que os valores mudam outra vez? Bom, conforme foi anunciado, assim que colocamos no ar a organização deste evento, e já com valores em concreto e datas, dissemos que no dia 8 de setembro seria a data limite para se poder proceder à inscrição, e os colegas compreendem que deve haver uma data próxima do fim, ou do fim não, próxima da realização do evento, por uma questão logística e de organização interna, e portanto o dia 8 de setembro foi definido pela comissão que está a organizar o evento, e portanto o 8 de setembro há de ser a data limite para a inscrição. Apelo naturalmente a que os colegas o façam o mais depressa possível, até porque no início do mês de setembro voltamos a ter uma alteração de valores para um valor superior, conforme foi anunciado também logo em julho, e por isso o apelo foi feito para que se inscrevessem até ao final do mês de julho. Aliás, e isso ocorreu de uma forma massiva, a esmagadora maioria das inscrições ocorreram todas elas até ao final do mês de julho, precisamente para poder aproveitar valores mais baixos. Portanto, vamos ter uma nova subida de valores a partir do início de setembro, e a data limite de inscrição é precisamente no dia 8 de setembro. Ainda há 2 modalidades disponíveis, uma delas inclui refeições, mas está sempre sujeito também à capacidade de resposta de quem nos presta estes serviços no âmbito da organização deste evento. Sr. Bastonário, muito obrigada mais uma vez por ter estado connosco. Nada, Mais sempre ao uma dispor. vez. É sempre importante que os colegas continuem a fazer estas perguntas, e muito lhe agradecemos a circunstância de o fazerem e perder um bocadinho de tempo para verem respondidas às suas questões. Espero estar à altura para ter responder a todas, mas sempre disponível para responder. É isso mesmo, os canais de comunicação mantêm-se, como sempre, abertos. Muito obrigada por tudo, Sr. Bastonário. Muito obrigada a todas e a todos que nos fizeram chegar as suas perguntas. Basta acompanhar a OSAI nas redes sociais e ficará a saber quando e como poderá fazer chegar novas questões. Ou, claro, recorra a outro meio, como o e-mail, para apresentar as suas perguntas, ideias, sugestões. Quinzenalmente, aqui ficarão as respostas, os esclarecimentos, as análises, as explicações, na voz do bastonário. Avançando, hoje recebemos Márcia Passos, advogada e antiga deputada à Assembleia da República. Com um percurso académico trilhado na área do direito, leciona em mais do que uma instituição de ensino superior. Assume cargos em diversas estruturas e organizações e é também um rosto bem conhecido de muitas iniciativas promovidas pela OSAI, designadamente pelo Instituto de Formação Boto Machado. E começamos precisamente por uma pergunta sobre o que é viver a justiça. Eu vou começar por uma pergunta que está ligada, digamos assim, à forma como a doutora Márcia tem a oportunidade, digamos assim, de viver a justiça, que é viver a justiça por dentro. E eu pergunto se, quando vivemos a justiça por dentro, ganhamos uma visão ainda mais crítica ou se, por outro lado, nos tornamos menos permeáveis àquilo que é o mediático, que muitas vezes deturpa e torna a visão mais negativa. Qual das perspectivas é que diria? Ou são as duas? Muito bem, Ana, boa tarde, obrigada pelo convite e tenho que agradecer ao Sr. Bastonário pelo facto de me ter convidado para esta conversa, e é com muito gosto que me junto a esta vossa iniciativa, sempre muito, muito interessante. Relativamente à questão que me colocou, olha, eu diria o seguinte, eu acho que o estar por dentro dá-nos uma visão mais crítica, mas também mais realista acerca dos problemas. Ainda recentemente penso que, não sei se junho, se julho, mas saiu um relatório acerca do estado da justiça e, portanto, foram feitos uma série de inquéritos à população em que as pessoas disseram que era a instituição do país que funciona pior. E, portanto, apontaram imensos problemas, mas problemas relacionados com morosidade, pressões relativamente aos magistrados e, portanto, eram, creio eu, estes os principais problemas. Ora, quem está por dentro vê outras coisas. A morosidade da justiça é uma consequência de problemas internos que existem e, portanto, a visão é mais crítica, mas ao mesmo tempo mais realista. Nós temos problemas na justiça, nomeadamente, vou começar por uma coisa muito simples, ao nível do edificado. Nós temos edifícios onde entra água e queremos funcionar a justiça a trabalhar nestas condições. Isto é impossível.
E, portanto, a visão é muito mais crítica, porque nós sabemos o que é que se passa, sabemos quais são as dificuldades e, portanto, é muito mais real do que a visão mediática que tem o cidadão comum. Não estou a criticá-lo, ele não pode ter outra. Para ele o que interessa é, eu tenho uma justiça amorosa, é verdade, mas a justiça é amorosa por alguma coisa. A morosidade é uma consequência, é um problema, mas é consequência de muitos outros problemas que estão lá atrás e que importa resolver. E eu perguntava-lhe se fazer parte deste sistema, fazer parte da justiça, vivê-la, se sempre foi um objetivo, um sonho, ou se esta paixão pela advocacia foi-se construindo. Não, a paixão pela advocacia, não sei se nasceu comigo, mas se calhar nasceu, não sei. A minha mãe dizia que eu sempre disse que queria ser advogada e, portanto, a paixão está cá e acho que é um bocadinho inata. E depois, obviamente, que ela vai ganhando forma e, apesar das múltiplas funções que eu fui desempenhando ao longo da minha vida, há uma certeza, é que eu sou advogada e é isso que eu quero ser e é isso que eu acho que sei fazer melhor, digamos assim. Apesar de eu me entregar de corpo e alma a cada função que eu vou desempenhando, nunca deixei de ser advogada, nunca deixei de ter uma visão crítica sobre o direito e sobre a advocacia e, de facto, a paixão vai aumentando sempre. Portanto, eu acho que ela nunca está no seu limite. A advocacia tem coisas maravilhosas. Tem a perspectiva de poder encontrar soluções para um problema é algo que me motiva imenso. E digamos que acaba por ser aqui a adrenalina. Quanto mais difícil, mais eu gosto. É o que eu costumo dizer. Às vezes os clientes chegam e dizem assim, isto é muito complicado, eu não sei qual é a solução. Se soubesse, não estava aqui. Esse é logo o ponto de partida. E ainda bem que não sabe, ainda bem que é difícil, porque quanto mais difícil é, quanto mais complexo é, mais motivação eu tenho para encontrar soluções para aquela situação. É muito mais interessante trabalhar com coisas difíceis e a advocacia dá-nos isto, não é? Dá-nos uma perspectiva da vida muito abrangente. A advocacia é vida, nós lidamos com a vida das pessoas. E eu costumo dizer aos meus estagiários que apaixonem-se pelo assunto, porque só quando se apaixonarem pelo assunto, sabendo, obviamente, criar as distâncias do ponto de vista emotivo e, portanto, sermos racionais, mas nós podemos ser apaixonados e racionais ao mesmo tempo. E, portanto, só quando nos apaixonamos pelos assuntos e os queremos resolver e os queremos encontrar soluções, é que nós somos bons advogados. E é isso que eu lhes costumo dizer, é esta palavra que eu lhes costumo passar. Aliás, eu tinha um estagiário muito engraçado que às vezes me dizia assim: a doutora Márcia, eu ainda não estou apaixonado, mas eu vou chegar lá, Sim, pronto, então quando estiver, nós voltamos a conversar. Porque é aquela sensação de um advogado dizer a um cliente, ou dizer até numa reunião de trabalho, não há solução para isto, não é possível, não vai ser bom advogado. Há sempre soluções e a advocacia é linda por causa disso, é porque há sempre soluções. Pode não ser aquela que nós idealizamos no primeiro momento, pode não ser aquela que o cliente quer ou que estava a imaginar, pode não ser a melhor solução do mundo para o cliente, mas há um caminho a percorrer e, portanto, quando nós nos empenhamos a encontrar este caminho, de certeza que o cliente também vai perceber, mesmo que no fim não seja a solução que ele idealizou, porque obviamente a nossa profissão e o desenvolvimento dos serviços de um advogado é um desenvolvimento de meios e não de fim em si mesmo, não é? Quando conseguimos atingir o resultado que o cliente também quer, obviamente ficamos todos muito felizes. E falamos também de um contexto que está em permanente evolução, ou seja, o advogado, o solicitador, perante um problema, a solução pode ser diferente de um dia para o outro. Sim, da manhã para a tarde. Da manhã para a tarde. Da manhã para a tarde, pode ser diferente, a perspectiva pode ser diferente, a norma que eu estou a aplicar pode ser vista de uma outra forma, pode haver um acórdão de um tribunal que tenha dado razão a uma diferente forma de pensar e, portanto, é tudo isto, é de um dinamismo e intelectual fantástico. Eu não encontro profissão nenhuma que tenha um potencial em termos de dinamismo de pensamento tão grande como a advocacia. E depois também
É difícil tirar, digamos assim, a tela com que se vê o mundo quando se tem uma profissão como esta? É difícil estar a ver o mundo sem, ai não, agora não vou olhar como advogada, ou é permanente, digamos É assim? permanente, é impossível, somos uns chatos, vemos sempre mal em tudo, é terrível para a família, digo-lhe, é uma coisa horrível. Portanto, estamos sempre a ouvir, lá estás tu. Não, não é lá estou eu, é que eu vejo, é que eu tenho a experiência, é que tudo passa pelas minhas mãos e, portanto, é estarmos sempre numa atitude de prevenção também na vida. É impossível tirar a tela, é impossível, impossível. E enquanto profissional que está então a trabalhar no sistema de justiça, eu pergunto-lhe, ainda há muito a fazer ou ainda se pode trabalhar em prol de potenciar, digamos assim, mais os vários profissionais que integram este sistema? Ainda há muito a fazer para que assim seja, para que haja uma harmonia mais perfeita ainda? Sim, há muito a fazer. Eu acho que aí é um dos campos onde há mais trabalho a desenvolver. Nós somos todos muito estanques, cada um faz as suas tarefas. Nós não conversamos advogados, solicitadores, oficiais de justiça, magistrados, quer do Ministério Público, quer o magistrado judicial, portanto, os juízes. Nós não temos esta cultura. Aos poucos, até fruto das alterações legislativas que têm sido introduzidas, e lembro-me, por exemplo, da reforma do processo civil de 2013, que introduziu como regra a audiência prévia, que é um momento processual antes do julgamento, em que a intenção é exatamente esta, é pôr os vários operadores judiciários, aqui os juízes, os advogados, as partes, a conversar sobre aquele processo. Portanto, aos poucos têm vindo a existir alguns sinais, mas esta não é a nossa cultura. E também aos poucos temos alguns magistrados, e eu conheço alguns, que, para além, por exemplo, da audiência prévia, usam e têm o hábito também deles próprios promover outros momentos em que, ao abrigo do princípio da cooperação entre todos, chamam as partes, chamam os advogados e, portanto, os vários interlocutores para poderem abordar os problemas do processo. É quase como termos um doente e chamarmos as várias especialidades para tentar encontrar a melhor solução para aquele doente. Obviamente que aqui as coisas não são exatamente assim, porque temos sempre duas partes e elas estão em litígio, e aquilo que é bom para uma não será necessariamente bom para a outra, mas acima de tudo, nós, também os advogados, temos que cumprir um princípio de justiça. E, portanto, sairemos todos melhor se for feita justiça. E é esta cooperação e esta cultura que é preciso cultivar, implementar, independentemente da parcialidade que temos e das visões parciais que temos para o nosso caso e para o nosso cliente. Necessariamente a minha visão, por exemplo, enquanto autor, vai ser diferente da visão do meu colega enquanto réu. Isto é natural e ainda bem, mas isso não significa que não existam questões centrais, até do ponto de vista processual, mas não só, que possam ter entendimentos comuns ou que possamos encontrar aqui alguns caminhos orientadores no sentido de se fazer melhor justiça. E também permitir ao tribunal que a faça melhor, não é? De uma forma mais equilibrada, porque é para isso que os tribunais existem, é para fazer justiça para as pessoas, não é? Para os cidadãos. E pegando nesta resposta, tentarmos derrubar mais muros. A doutora Márcia é advogada, mas leciona em cursos superiores de solicitadoria. Isto também lhe traz lá está, uma visão mais holística, mais de cooperação e mais de explorar, no bom sentido, as potencialidades que estão em cada um dos profissionais que integram a justiça? Sim, traz muito essa visão, traz muita visão de que nós podemos cooperar muito mais uns com os outros. E atualmente o direito requer uma maior especialização, cada vez maior especialização em diversas áreas, e essa especialização só é possível se nós tivermos vários profissionais a cooperar. E quando temos uma cooperação, por exemplo, entre advogados e solicitadores,
em que os dois se completam e que um pode desenvolver uma tarefa e o outro pode desenvolver outra, o cliente é sempre beneficiado com isso e a justiça em geral também. E quando ainda conseguimos chamar a toda esta equação, por exemplo, na área que eu trabalho muito, que é a área do imobiliário, quando conseguimos chamar engenheiros civis, quando conseguimos chamar arquitetos, especialistas em urbanismo, enfim, quando conseguimos trazer tudo isto para o caso que eu estou a estudar, de certeza que eu vou servir muito melhor o meu cliente. E, portanto, eu acho que esta visão integrada, nós devemos desenvolvê-la cada vez mais. Quando eu comecei a advogar, há quase 30 anos, isto era impossível, nem se falava de uma coisa destas. E eu falar com um solicitador ou com um engenheiro, para quê? Eu sei tudo, não é? Um juiz pedir uma opinião a um arquiteto, jamais. Ainda bem que as coisas mudaram, porque hoje somos todos os melhores profissionais, com toda a certeza. Sem dúvida alguma. E eu perguntava-lhe, enquanto também professora e que assiste ao nascimento, digamos assim, de novas gerações de juristas, a que é que assiste enquanto está a dar aulas, quando observa estas novas gerações? A uma repetição, a uma renovação ou mais do que isso? Há inovação, há novas formas de olhar, há realmente mudança a acontecer? Há muita mudança a acontecer. Há alunos muito mais interventivos. Deixe-me fazer um parênteses. Os alunos, maioritariamente, não vêm tão bem preparados do ensino secundário. E esta é uma dificuldade. E, portanto, eu acho que há todo um trabalho ao nível do ensino que tem que se fazer na base e algo tem que mudar no sistema de ensino em Portugal, antes de chegarmos às universidades. E dou apenas um exemplo. O português, o falar português, o escrever. E, portanto, este é um ponto que eu tenho notado algumas dificuldades, algumas fragilidades por parte dos alunos, não vêm preparados como vinham antes. Agora, são alunos diferentes, são alunos mais interventivos, são alunos em que nós estamos numa aula a expor uma matéria e eles dizem, mas olha, há um acórdão do tribunal que diz coisa diferente. E, portanto, isto é maravilhoso. É um desafio muito maior hoje ser professor no ensino superior do que era há uns anos atrás. E mal de quem não perceber isso. Mal de quem entrar numa aula e pensa que vai debitar matéria e vai achar que todos acham que ele está a dizer uma verdade absoluta. Esqueçam, isso não é verdade. Ninguém vai dar como verdade absoluta aquilo que nós dizemos, vão questionar, vão desafiar-nos e, portanto, dar aulas hoje é um desafio enorme. E eu entendo, os alunos, há alguns desvios de atenção por parte dos alunos, porque necessariamente eles têm muitos inputs, como se costuma dizer hoje em dia, que não tinham antes, não é? Têm todo o que é redes sociais, têm toda a internet a dar-lhes tudo e mais todas as ferramentas. O professor, ou um bom professor hoje, é diferente de um bom professor há uns anos atrás. O professor hoje tem que saber dar coisas que a internet não dá. E as redes sociais não dão, para cativar a atenção deles. E isto consegue-se, na minha perspectiva, é um bocadinho mais fácil, deixe-me dizer assim. Porquê? Porque conseguir equilibrar a vida prática da advogada com a vida do docente e levar para as aulas as experiências é muito interessante para os alunos e, portanto, é uma forma que eu utilizo, aqui um segredo, que eu utilizo para cativar a atenção deles, porque isso a internet não lhes dá aquela alma com que eu vivo os assuntos, com que eu resolvi um caso, com as perspectivas que existiram naquela situação em particular e, portanto, acho que tudo isto tem que ser levado para as aulas hoje. E nós temos jovens excelentes, temos alunos muito bons, muito interessados e muito ambiciosos. Portanto, acho que há renovação, sim, mas de uma forma muito mais interventiva. E hoje dar aulas é um desafio. E agir, porque acaba por se parecer que há com a mesma questão que falámos há pouco, que é a queda dos muros, ou seja, o aluno se calhar também sente que há mais espaço para poder intervir e não tem tanto. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida.
Isso nota-se às vezes de curso para curso, há cursos em que os alunos estão mais habituados e são mais interventivos, há outros em que eles têm mais receio, estão no ensino universitário, têm medo ainda do professor, pronto, e compete-nos a nós também dar essa abertura, não é? E fazer-lhes ver que é possível e que é importante que eles participem. Eu não gosto de aulas onde eu vou debitar matéria, eu gosto que eles pensem comigo. Pensem comigo, está aqui um caso, vamos lá pensar nele. Porque há sempre uma perspectiva diferente e ensinar direito é ensinar a pensar. E, portanto, é por isso que é muito mais interessante do que, obviamente, aulas expositivas, onde, é o que eu digo, onde só vamos expor matéria, ninguém quer saber. Para isso, não é? Não, Para isso lê. mas parece que temos de repensar o conceito de dar aula. Já não é dar Sem aula, é dúvida. partilhar a aula. Isso mesmo, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. É partilhar conhecimentos, é colocar as pessoas a pensar em soluções. Eu acho que este é o grande desafio do momento. Outro capítulo que temos de destacar na vida da doutora Márcia aliás, não é inevitável, é a passagem pela Assembleia da República. E eu perguntava-lhe, aliás, estamos a falar sobre o que é pensar, aprender a pensar, o que é que fica desta missão de deputada para sempre? Olha, fica uma experiência muito bonita, um aprender o que é o processo legislativo, desde que nasce a ideia de fazer uma lei, vamos fazer uma lei, ok, o que é isso, fazer uma lei, para quê, para quem, e portanto o estudar o problema, o identificar um problema da sociedade e querer resolvê-lo através de um diploma. E isto é uma coisa fantástica. E, portanto, e perceber que qualquer pessoa tem esta possibilidade. Fazer leis não é uma coisa que seja privada dos deputados. Não. Ela pode partir do cidadão comum, através de basta apresentarem uma petição à Assembleia da República e depois, dependendo do número de subscritores dessa petição, daí pode nascer uma lei. E todo esse processo legislativo, desde o seu início, desde o identificar o problema, e agora vamos lá criar a solução através de um diploma legal, essa é uma experiência que me vai ficar para toda a vida, até porque eu, sendo das leis, não é? Estava habituada a aplicá-las, mas não fazia ideia como é que isto se fazia. E, portanto, agora, por um lado, sou mais crítica relativamente à lei que sai, que eu digo sempre, deve haver aqui qualquer coisa que não está bem. Sou mais crítica, mas também tenho muito mais respeito pelos diplomas legais, quer sejam eles da Assembleia da República, sejam eles do Governo, porque agora percebo o trabalho que dá e a sensação de que quando terminamos um processo legislativo, a sensação de que não fizemos tudo. Faltou isto, falta sempre alguma coisa. No minuto a seguir a votarmos o diploma, é impressionante. Portanto, essa experiência foi uma experiência muito rica do ponto de vista profissional, foi muito bonito, e isso fica para a vida, e fica para a vida o sentimento de poder ajudar, nem que seja uma areia, com uma areiazinha, a resolver um problema de alguém, sendo que esse alguém não é identificado, mas é um alguém que faz parte do meu país e que precisa de ajuda porque há uma circunstância da vida que não está bem regulada. E, portanto, essa é a minha herança, digamos assim, da passagem pela Assembleia da República. Não, e é belíssima a democracia e é bonito também como se privilegia este contacto direto com as pessoas, entre pessoas e deputados. Aliás, há tempo que é determinado para isso mesmo, porque são as vozes, são mesmo as vozes dos cidadãos. Sim, e deixe-me acrescentar que eu estive na Assembleia da República o primeiro governo que esteve, portanto, eu estive em duas meias legislaturas. A primeira tínhamos um governo minoritário e a segunda um governo maioritário. Posso dizer-lhe que a experiência do governo minoritário, do momento em que tínhamos um parlamento em que não havia uma maioria absoluta, é uma experiência muito mais rica em termos de debate, em termos de experiência democrática, muito mais interessante. Porque era preciso lutar muito para conseguir aprovar uma determinada norma e às vezes conseguia-se, nem sabe muito bem como. Era muito mais giro.
A doutora Márcia teve também a oportunidade de integrar a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. E, como já disse, também está ligada muito à área do imobiliário. E perguntava-lhe, em dias em que a habitação é tida como uma questão que é muito sentido, um problema que é muito sentido na vida de todos que vivem em Portugal, perguntava-lhe se quando se vive o processo legislativo ligado a um tema como este, um tema que está a afetar tanto a vida das pessoas, se sente sim que se pode fazer parte da solução, mas depois também há um bocadinho aquele sentimento de frustração por não se conseguir mudar por decreto. Às vezes, como se costuma dizer, não se consegue mudar por decreto. É um bocadinho este duplo sentimento. Olha, eu relativamente à habitação tive várias frustrações. Tive a primeira em que estávamos no início, então vamos lá montar um pacote para a habitação. Na altura depois veio a chamar-se o Novo Caminho para a Habitação, em que muitas dessas medidas que foram construídas na anterior legislatura estão agora e fazem parte do Construir Portugal e, portanto, do governo que está em funções neste momento. Mas a minha primeira frustração foi que quando me desafiaram para pensar neste tema, eu comecei a pensá-lo de uma forma muito abrangente. Comecei a pensar a habitação conexionada com o quê? Com o ensino, eu tenho que estar perto das escolas, com os serviços todos de saúde, inclusive, com os tribunais e, portanto, com todo um conjunto de oferta e de ajuda àqueles que mais necessitam porque têm dificuldades no acesso à habitação, em ajudar essas pessoas a encontrar um emprego, em manter esse emprego, em poderem pagar mais tarde a sua própria casa, em poderem um dia entregar a casa que o Estado lhe tinha emprestado ou tinha arrendado a custos muito acessíveis para ajudar numa fase difícil da vida e, portanto, eu comecei a pensar a habitação assim. E a primeira frustração foi que me disseram logo, olha, isso é um programa de governo para 4 anos, nós precisamos que tu penses em alguma coisa que é para resolver problemas de uma forma mais rápida e, portanto, foi o começar, ok, então eu vou ter que ser muito mais cirúrgica e pensar em coisas muito mais pequenas. Muito bem, então começamos a fazer todo esse trabalho. Esse trabalho foi feito, como eu já disse, na anterior legislatura, onde existia um Parlamento com maioria absoluta. Nós apresentamos centenas de medidas para a habitação, em contraponto ao partido que estava no governo, como é evidente. E nenhuma das nossas medidas foi aprovada. E, portanto, essa foi a segunda frustração, foi na fase final. Foi um trabalho imenso. É engraçado que todas as pessoas, todos os meus colegas, foi uma equipa de deputados e não deputados, portanto, pessoas também, uma equipa que se criou também no exterior, da Assembleia da República, com pessoas especializadas em várias áreas, em que trabalhamos imenso, como se tivéssemos a certeza que as nossas medidas iam ser aprovadas. Como se tivéssemos maioria absoluta. Isso nunca estava na nossa cabeça, não. Nós queríamos era apresentar soluções, queríamos era resolver problemas, queríamos é ter um pensamento para a habitação no país. E, portanto, claro que depois no fim, quando vemos que há todo este trabalho e não há uma medida que é aprovada, obviamente que é frustrante. Não é? E que é triste e que o único consolo é, ok, fizemos trabalho e o trabalho está feito e pode servir para quem vem a seguir e naturalmente serviu e está a servir e há sempre ali pontos que se criam e ligações que se criam com o passado. Mas sim, mas há aqui uma sensação de, às vezes, alguma incapacidade apesar do trabalho, de trabalharmos muito, não sermos capazes de chegar a uma solução e à solução que queremos e de resolver os problemas. Doutora Márcia, a par de tudo isto, nós temos aqui um currículo, digamos assim, cheio de outras experiências em que passa por várias estruturas, poder local, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, associações, Ordem dos Advogados. E eu pergunto-lhe, mesmo depois de uma pandemia que nos isolou, fechou em casa, obrigou-nos a relações só à distância, sempre mediadas por tecnologia, eu perguntava, é por ainda acreditar muito nesta força coletiva, no que vem da comunidade, que aceita estes desafios e que integra estes desafios? A pandemia, digamos assim, não nos derrubou nesta crença de que vale a pena unir esforços? Não, eu acho que a pandemia até veio incrementar a crença de que vale a pena unir esforços, porque vale mesmo. A missão pública é muito bonita,
porque é das poucas coisas em que nós, de facto, vemos um conjunto de pessoas envolvidas num determinado projeto e conseguimos unir esforços. E isso, que para quem trabalha como advogada no privado, não é? A pensar naquela pessoa e naquele problema, esta experiência de missão pública, para mim, é uma experiência que me completa muito. Às vezes é um bocadinho ingrata, lá está, porque não conseguimos, não pensamos todos da mesma maneira, eu acho que isso é bom, não vejo mal nisso, mas é ingrata porque nem sempre conseguimos atingir os objetivos que pensamos, que idealizamos, porque encontramos muitos obstáculos na missão pública, há muitas coisas para interagir, para interligar, mas acaba por ser, quando se alcança um resultado, acaba por ser uma satisfação incrível, porque normalmente também é para um conjunto amplo de pessoas, e isso acaba por dar uma satisfação acrescida. E eu vou-lhe dar um exemplo em termos de missão pública que é algo de muito interessante, que é no âmbito dos municípios. Porque no âmbito dos municípios e também das freguesias, e eu já exerci funções como presidente da Assembleia de Freguesia há muitos anos, foi a minha primeira experiência em termos de missão pública, é muito interessante porque a relação de proximidade com as pessoas é muito maior. Uma coisa é estar na Assembleia da República, outra coisa é estar numa Assembleia de Freguesia onde eu conheço os fregueses todos, como se costuma dizer. E, portanto, eu sei quase o que é que cada um precisa, não é? Numa freguesia com 5.000 residentes e habitantes, eu sei quase o que cada um precisa. E isso é interessante, mas também sei que eu sozinha não vou fazer nada. E, portanto, o conseguir dialogar com outros, muitas vezes com pessoas, com os opositores, com quem pensa diferente em termos ideológicos, em termos políticos, é isso que é apaixonante. E eu costumo dizer que as pessoas, vocês, os partidos políticos, vocês falam todos uns contra os outros, enfim. Repare, não há nenhum deputado que não queira o melhor para o país. Seja da extrema esquerda à extrema direita, não há. O que há é formas diferentes de pensar e de chegar a essas soluções. Esse é que é diferente. E o ter a capacidade de interagir com todas estas diferentes formas de pensar é um desafio constante. E, portanto, quando o conseguimos em prol de algo que é comum, porque a missão pública é sempre para um bem comum, seja ele qual for, pode ser a habitação, a saúde, o ensino, a justiça, enfim, há de ser sempre um bem comum. É isto que me apaixona também e que me desafia. É bonito porque a tónica da nossa conversa passa sempre por derrubar muros, construir pontes. Sempre, é verdade. É verdade, eu sou uma pessoa de consensos e até podia não ser, não é? Como advogada, podia ser muito mais de extremar posições, mas não, mas sou muito uma pessoa de diálogo, de facto. E estamos a chegar ao fim da nossa conversa e eu perguntava assim um bocadinho quase em tom de conclusão, de um olhar assim mais distanciado e também já com os olhos postos no futuro. Quando olhamos para a nossa justiça, quando olhamos para a justiça e pensamos, há muita tecnologia, há muita inovação, há muita evolução, mas a justiça ainda é, acima de tudo, feita de pessoas. A imagem humana, a imagem da justiça que nós temos em mente, essa prevalece. Assim, claro que sim. A justiça é feita de pessoas para pessoas. Isto não significa que não possamos evoluir e aproveitar aquilo que as novas tecnologias nos vão dando. E é inegável a ajuda que, por exemplo, a inteligência artificial nos pode dar até em alguns processos ou procedimentos pelos quais a justiça passa e que estão implementados. E falo muito no processo civil e no procedimento, por exemplo, vamos imaginar um procedimento de despejo. No âmbito do arrendamento, eu acho que é um dos temas e um dos procedimentos em que a inteligência artificial pode ser determinante no sentido de acelerar todo o procedimento. Agora, uma coisa não substitui a outra, não acredito que algum dia a inteligência artificial vá substituir a missão e a profissão de todos os operadores judiciários, não acredito nisso.
Era aquilo que eu dizia há pouquinho, já te apaixonaste pelo assunto. A inteligência artificial não vai apaixonar-se por nada. E, portanto, o direito e a justiça têm isto de maravilhoso que só as pessoas podem dar, que é alma e que é pensar numa estratégia para encontrar uma solução para aquele caso concreto. Por mais idêntico que seja, aquele caso vai ser diferente, vai ter uma especificidade diferente. Aconteceu de uma forma particular, tem uma característica única e isso pode fazer toda a diferença na estratégia que eu estou a delinear para encontrar a melhor solução para aquele cliente. E, portanto, falar de justiça há de ser sempre, na minha perspectiva, falar de pessoas, falar de profissões em que as pessoas podem ter a ajuda das tecnologias, mas são insubstituíveis do ponto de vista humano, até porque estão a trabalhar também para pessoas e para coisas que lhes acontecem na vida real. Nós não estamos a trabalhar para coisas, estamos a trabalhar para as pessoas e, portanto, é esta a visão que eu acho que a justiça há de ter sempre, o que é maravilhoso. Doutora Márcia, só lhe posso agradecer em nome da Ordem. Muito obrigada por este bocadinho que foi tão rico. Eu é que agradeço. Tão cheio de experiências, tão cheio de visões e acho que sim, que fica mesmo a mensagem do vamos construir mais pontes e muito obrigada. É isso mesmo, muito obrigada eu, até breve, obrigada. Concluímos assim mais uma conversa e obviamente só poderemos reforçar o nosso agradecimento à doutora Márcia Passos por ter aceitado este nosso convite para dar rosto e voz àquele que é o penúltimo episódio desta primeira temporada do podcast Ordem para Conversar. E que bom que tem sido contar com a sua companhia desse lado. Será apenas uma pausa, mas calma, ainda não acabou. Regressamos no dia 13 de setembro para, mais uma vez, cumprirmos esta Ordem para Conversar e assim fecharmos a primeira temporada. Como sempre, o próximo convidado será revelado antes nas redes sociais da OSAI. Para ficar a par de tudo, siga-nos no Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads e Rede X. E adira ainda ao WhatsApp da OSAI. Quanto a nós, cá o esperamos neste que é o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, onde já sabe, a ordem é só uma: conversar. Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.